Uma conversa bem esclarecedora. Vamos falar agora sobre quiropraxia. Quem vai nos repassar todos os detalhes? O fisioterapeuta Sóstenes, ele que está aqui conosco, que olha só, o assunto você já deve ter ouvido falar, quiropraxia. E aí, ficou em dúvida? Tem curiosidade em conhecer um pouco mais? Sóstenes, é um prazer recebê-lo aqui no Conexão. Confesso que não tinha ouvido falar, já tinha ouvido falar, mas não conhecia, né, muito bem esse tema. Seja bem-vindo ao Conexão. Dani. É um prazer recebê-lo para repassar esses esclarecimentos para o nosso telespectador. Obrigado, Dani. Quem agradece sou eu, a oportunidade de falar sobre um tema que tem crescido muito no Brasil e, assim, que tem transformado a vida das pessoas. Eu falo muito que a quiropraxia ela não é só uma técnica, ela é um princípio que deve ser levado. Assim como a gente já ouviu falar do Pilates, do RPG, a quiropraxia está sofrendo o seu boom e realmente as pessoas têm que saber, porque se existe um recurso que pode melhorar a qualidade de vida, que pode diminuir dor, elas têm direito de ter acesso a isso. E aí a gente veio trazer e falar um pouco disso para vocês. Dani, eu acho que é uma prestação de serviço. Com certeza. Afinal de contas, você que está em casa, ou você sente alguma dor, Conhece ou você alguém que- conhece alguém que tem alguma dor na coluna. Dr. Sóstenes Costa, é comum entender, fazendo uma leitura sobre a quiropraxia, é como se a coluna, todo mundo sabe que ela tem uma importância vital para a nossa vida, mas é como se houvesse uma amplitude de conhecimentos, de entender que aquilo que já era vital, agora parece que está tudo muito correlacionado. Isso. Tudo no nosso corpo, tá aqui ela que nos dá o sustentáculo de Diretamente. tudo, né? Olha só, para vocês entenderem basicamente como funciona, a quiropraxia ela tem um princípio e esse que rege todo o restante, e a gente se baseia nas nossas técnicas com isso, é que o sistema nervoso central, que sai da base do nosso crânio, que passa por toda a coluna, ele vai organizar tanto as nossas contrações de vísceras e órgãos, quanto o recrutamento de articulação, de musculatura. E com isso, se eu tiver uma má posição na minha coluna, comprimindo, imagine que é um fio de computador. Eu gosto de ser bem didático, tá? Um fio do computador, tá lá, tem uma cadeira em cima do fio. O computador começa a falhar. Não vai funcionar direito, ele não vai ter energia suficiente para desempenhar suas atividades. Da mesma forma acontece com nossas articulações, com nossos órgãos. Se em algum lugar da nossa coluna vertebral houver uma estrutura nervosa comprimindo ela, a gente não vai ter a execução ou a funcionalidade do nosso órgão, da nossa estrutura da maneira correta. Então, como é que a gente faz? Como é que eu falo que acontece? Normalmente a gente dorme errado, a gente dirige errado, trabalha errado, Senta errado, entrevista errado, de todo posição jeito. errada, né? Usa E aí? aquele salto, né, que É vai verdade. prejudicar. Tem um ciático salto. da Dani pulsando. Ai, Tem uns saltos enormes aí, assim, quando você é profissional da área, na verdade, quando eu vejo muito profissional, eu falo muito no CrossFit, né? Muitos colegas meus fazem CrossFit e, assim, eu digo, rapaz, é um preço muito grande que você está pagando, e eu fico só olhando para a coluna. Eu digo, ai meu Deus, isso vai dar um trabalho. Mas assim, a gente tem que visar sempre a prevenção, tá? Existem vários esportes e a gente tem que se policiar. A gente eu não tenho a postura correta, eu preciso usar um colete, eu preciso usar alguma coisa para ajeitar a minha postura. Na verdade, eu digo que não precisa. O que a gente precisa muito para tudo na vida? Disciplina, força de vontade, dedicação. Com isso a gente consegue desenrolar e assim, melhorar a nossa postura, só se policiando. Às vezes a gente diz, corrige a postura, a gente vai e joga os ombros para trás. E na verdade o controle não está nos ombros. Se você botar os ombros para trás, vai começar a desgastar e você já vai sentir uma fadiga na musculatura. É verdade. Se você fazer um simples exercício de colocar o queixo para dentro, você vai esticar toda essa sua parte posterior, o ombro já vai abrir naturalmente, você vai ficar mais alto. olha, bom para Daniele. Né? Presta atenção, Daniele. Vai ficar mais alto e vai tender todo o seu corpo, o organismo, a adquirir uma postura mais ereta. E aí, não só isso, né? Tratamento de dores. Como vocês sabem, a quiropraxia, é raro ver um paciente que chega no meu consultório hoje falando que quero prevenir lesões na minha coluna. E aí eu falo como eu falo bastante, gente, olha, se você tiver algum problema na coluna, fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a coluna que merece até começar a cuidar dela, não é verdade? Então assim, se você não cuida de algo que você usa constantemente e aquilo foi acometido por alguma lesão, tá tudo certo. Você não preveniu, você não fez nada com que aquilo não acontecesse, não é verdade?
é um princípio que eu levo muito e assim, é um pouco pesado, mas eu falo com muito amor. Eu falo com amor para os pacientes entenderem e absorverem aquilo para levar e ter uma qualidade de vida melhor. Nosso telespectador quer saber, a quiropraxia é uma massagem, é uma técnica, não é? Como é que a gente pode defini-la aqui? Vamos lá, ela é uma técnica. Hoje a quiropraxia, os quiropraxistas são especialistas da fisioterapia, especialidade fisioterapêutica. Eu sou fisioterapeuta quiropraxista e executo técnicas junto com todo o arsenal que eu tenho também da fisioterapia para tratar disfunções musculoesqueléticas. O que são isso? O que é isso, na verdade? É o desenvolvimento do nosso organismo, como eu vou trabalhar, como eu vou me movimentar, como eu vou fazer minhas atividades de vida diária. E aí não é massagem. A gente usa técnicas chamadas de thrusts, muitas vezes nem é necessário thrusts, que são conhecidos como estalidos, né? Eu percebi, trust, deu para perceber. Olha, a gente tem aqui na coluna, deixa eu explicar para vocês, quando a gente vai fazer manobras de quiropraxia, dentro da coluna vocês podem ver que a gente tem um disco, né? Chamado disco intravertebral, é esse disquinho aqui, ó, que vai por toda a coluna. Esse disco intravertebral, ele serve como um amortecedor da coluna. A gente sofre impacto, a gente pula, a gente se levanta, a gente tem o peso da gravidade e esses discos, com o passar do tempo, eles vão sofrendo desgaste se você não tratar, se você não estimular com que ele esteja bem nutrido. Certo. E aí esses desgastes podem ocasionar a famosa hérnia de disco, que está aqui embaixo. Olha, normalmente a hérnia, ela não é gerada aqui. Ela fica mais posteriormente aqui nessa lateral, comprimindo isso aqui como se fosse uma estrutura nervosa. Essa estrutura nervosa, quando eu tenho a hérnia comprimindo ela, você sente dor. Esse elemento de vermelho aí é como se já tivesse extravasando, né? Isso. A discopatia seria um nível, desculpe só interromper, seria um nível um pouquinho menor que isso. Dani tem discopatia e eu já estava falando com ela que Léo Júnior tem uma hérnia. Isso. A de Léo Júnior provavelmente, se não for tão assim, é um pouco menor que isso e comprime a estrutura nervosa causando dor, causando dormência, causando fraqueza muscular. Porque se o meu nervo, ele leva informação para toda a minha parte muscular, no caso daqui na coluna lombar, ele forma o meu plexo lombo-sacral e leva para a parte inferior, formando aquele famoso nervo ciático que muita gente conhece. Comprimindo essa inervação, eu não vou ter força suficiente para executar minhas atividades, e eu vou sentir dor. Verdade. E como é que a quiropraxia vai tratar? Descomprimindo. Eu descomprimo essa articulação, essa estrutura nervosa, deixo com que essa estrutura aqui retorne para o lugar de origem, e aí eu não vou ter essa compressão nervosa, eu não vou ter dor, eu não vou precisar de cirurgia, eu não vou precisar fazer com que o paciente deixe de viver por causa daquilo. Uma sessão de quiropraxia, como é todo o procedimento? Nós participamos, mas a gente quer que você detalhe para o nosso telespectador e a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência. Normalmente a gente faz a avaliação com testes ortopédicos para verificar o grau de amplitude. Eu peço para movimentar a cabeça para um lado e para o outro. Porque às vezes aí pergunto, mas meu problema é na lombar, o que é que você está mexendo na minha cervical? A coluna, ela é segmentada, mas ela é uma estrutura única. Se eu tenho uma alteração a nível da minha coluna lombar e não organizo a minha parte cervical, toda essa estrutura, se eu rodar aqui, você vê que a parte de baixo, ela roda junto. Entendeu? Então eu não tenho como tratar um lado específico ou uma coluna pela metade, a gente trata como um todo. E aí, uma sessão de quiropraxia, eu vou fazer essas avaliações, avaliações ortopédicas, de movimentação, de amplitude, saber da vida pregressa, o que aconteceu, se sofreu acidente, se aquilo foi da noite pro dia, porque às vezes as pessoas acreditam que nasceram, não, amanheci hoje com a hérnia de disco, né? Amanheci hoje com a dor. Na verdade, isso não acontece da noite pro dia. Vem com desgaste de trabalho, vem com a falta de atividade física, a falta de postura e a falta de nutrição dessas articulações. Eu quero agora, vocês contam, quando vocês foram lá, né, a primeira foi Dani, porque Léo tava mole, né, tava com medo do que ia acontecer e assim foi bem tranquilo, né, e Dani que tem uma discopatia, eu acredito que seja leve, ela sentia um pouco de dores na região lombar, e que fisgava um pouco para a perna, né, Dani? Isso. E aí lá a gente conseguiu identificar um pouco de rigidez articular. O que é isso? A musculatura, ela se adere à estrutura.
Imagine que aqui atrás eu tenho toda a nossa musculatura posterior. E aí quando eu tenho uma dor ou alguma coisa, a musculatura trava, segura aquela articulação, né? Isso. E aí, para fazer a mobilização da quiropraxia, as técnicas quiropráticas, eu tenho que liberar essa musculatura muitas vezes. Porque eu já tive pacientes que de tanta dor, tanta rigidez de musculatura, eles não permitiram que eu conseguisse mobilizar. E aí a gente faz uma sessão de um relaxamento com agulhamento a seco, que é o dry needling, que a gente libera pontos gatilhos, que são pontos dolorosos. A gente também faz a ventosa terapia, liberando também esses pontos de tensão para depois a gente fazer a mobilização. E aí, Dani, como foi? Olha, a experiência não. A gente, como é novidade, a gente sempre fica com receio, curioso, né, para saber quais as técnicas. Então, no dia, Sóstenes foi fazendo toda a mobilização e ali você vai, às vezes, a respiração tem que ser adequada na hora dessas mobilizações. É importante que o paciente também tenha essa colaboração, mas é interessante como você sai relaxado da sessão. Parece que você fez, é como se você tivesse feito um exercício que tivesse ajudado o seu organismo a funcionar melhor. E não, aí foi no caso a quiropraxia. E aí você tem todo um relaxamento e os benefícios são muitos, né? Demais. Olha só, a gente tem relatos, Dani, de pacientes que tinham constipação intestinal. Por uma estrutura, se a estrutura nervosa que inerva a minha parte digestória está comprimida, eu não vou ter uma digestibilidade correta, na verdade. E aí quando eu descomprimo, eu deixo que essa estrutura volte a funcionar corretamente. É a famosa homeostase, é deixar que o corpo próprio se regule, se autocure. É um princípio da quiropraxia, a autocura. A gente só precisa deixar o nosso corpo na posição correta para que ele possa realizar esse procedimento de se autorregular. Para a cefaleia, por exemplo, já que você falou aí de outras indicações para o tratamento com a quiropraxia. A cefaleia é uma dor no pescoço, dores e tensão muscular, né? Problemas na articulação dos ombros, do cotovelo, do punho, né? Isso. Imagina aí, a gente vai agora para a parte cervical. Eu tenho aqui na parte cervical uma compressão nervosa, uma vértebra mal posicionada que não deixa que o meu plexo braquial receba a informação correta. O plexo braquial é um emaranhado de fios que vai ramificar o meu braço como um todo. Inerva a parte do deltoide, a parte do ombro, a parte do trapézio. E se eu não tenho essa ramificação recebendo a informação certa do meu sistema nervoso central, ele não vai contrair. Eu tô lá na academia, fazendo exercício, achando que eu tô bombando, vou ficar malhado, vou ficar gostoso, mas na verdade você não sabe como é que tá seu corpo. Você não foi fazer uma avaliação, na verdade a gente só faz uma avaliação cardiovascular porque não quer ter um infarto na esteira. Mas aí a gente não sabe como é que está a nossa estrutura. Verdade. É um alerta que a gente traz para assim, primeiro, antes de fazer qualquer coisa, você tem que saber como está seu corpo. Seu corpo está preparado para fazer aquilo, você tem flexibilidade suficiente para fazer aquele exercício, ou somente assim, você acha que no exercício vai melhorar, né? E às vezes muita gente vê pacientes que têm lesão e se lesionam muito fácil nos primeiros meses. E a gente tem um estudo assim bem alarmante, que eu já falei que com relação ao CrossFit, que os estudos já mostram que o CrossFit teve seu boom agora, mas ele já existe desde 1995. Muito tempo, né? É muito tempo que está aí. E aí tem um estudioso, um fisioterapeuta que estuda especificamente, e ele 75% dos praticantes de CrossFit adquirem lesões nos seus 6 primeiros meses. Eu levo a minha articulação, a minha estrutura ao máximo que ela pode executar. E se ela não estiver preparada para executar aquilo? E aí vem o nosso alerta para saber que deve ter um acompanhamento de prevenção, tá entendendo? Se você não quer adquirir uma lesão, um problema, uma hérnia, uma bursite, uma tendinopatia, que a gente vê muito, é interessante que você previna a sua estrutura como um todo, a coluna como base disso. Nós temos só 3 minutinhos, né, Dani? Isso, doutor Sóstenes, queria que você falasse um pouquinho desse tratamento. Sendo regular, né? Quais as sessões, no mínimo, indicadas? Que muitas vezes o paciente acaba abandonando o tratamento quando passa a não sentir a primeira, mais não dor, tô sentindo mais tô nada, eu vou... tô zerado, né? Não vou procurar muito. mais tratamento, Como é que lê do faz? engano, né? É verdade, a gente diz, e tem um paciente que morreu de medo de mim, ele disse que eu fui meio bruxo, porque eu disse, olha, no primeiro dia você vai sentir muita dor, porque toda mudança causa um desconforto. E aí eu disse a ele, mas no segundo dia você já vai estar me amando, vai ser uma coisa maravilhosa, você não vai sentir dor nenhuma. E a gente fala o seguinte, existe um protocolo. A quiropraxia eu digo que é uma educadora.
é a pedagoga, a tiazinha da escola, né? Eu chego para a estrutura e digo, olha, minha filha, a posição correta é essa, fica aqui. Só que o corpo da gente é teimoso. Você não vai mudar da noite pro dia uma posição que você veio o resto da vida toda mantendo aquilo. Então a gente vai causando esses estímulos, aí a gente dá uma arrumada na casa hoje. Aí quando é no final de semana tá uma bagunça de novo, porque todo dia você chega, joga as coisas na casa, assim, movimento errado, eu vou, outro ajuste. Mas na verdade, a dor do paciente passa. Primeira, segunda, terceira sessão eu tiro a dor do paciente. Ao contrário da fisioterapia ortopédica convencional, a gente não precisa na quiropraxia de 10, 20, 30 sessões para resolver um problema do paciente. Às vezes, com o paciente, depende de organismo para organismo, de problema, depende da patologia que a gente está enfrentando. Em 2, 3 sessões, eu consigo ter o resultado e eu dou alta no meu paciente. 5 sessões a gente faz o protocolo completo que a gente utiliza normalmente para manter. Eu faço 3 primeiras sessões iniciais, uma por semana ou 1, 2 vezes por semana. Na outra eu já dou um prazo de 15 dias e para a última eu dou um prazo de um mês. E aí eu vou ter a estrutura se habituando com aquela nova posição. Agora, só não faço mais quiropraxia, não. A gente tem uma periodicidade aí de 2 em 2 meses para você voltar e a gente dar aquela arrumada na casa novamente. Aí se eu não sentir dor, vai de você entender e saber o que é importante, né? Da prevenção. É verdade. Como eu já falei, cada um tem a coluna que Que merece. merece. Sóstenes, é um prazer recebê-lo aqui no agradeço. Conexão. Quem quer tirar mais dúvidas, quem quer já agendar uma sessão, como é que faz? Isso, Quais olha os só, contatos? a gente tem lá no Instagram e no Face a página Dr. Sóstenes Costa, no Insta e no Face também, é o mesmo nome. E a gente sempre coloca dicas de postura, dicas para você que está trabalhando e não sabe como se movimentar, como se abaixar. A gente vai colocar sempre. Eu também trabalho com a parte de dermatofuncional, que é a parte estética, e a gente trabalha como um todo para a qualidade de vida dos meus pacientes. Então, para você que quer marcar lá no Face, no Insta, e o nosso contato você marca também pelo 9611-0087. Tá bom? A gente agradece muito o convite de vocês. Sóstenes, muito obrigado, tá? Até uma Obrigadão, próxima ocasião. obrigadão. Muito Até a obrigado. próxima. Tchau, Daninha. Tchau, obrigada.